Então você cai bem no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é preciso. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou a sua nave espacial. É preciso escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um buraco negro pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro que desce. Portanto, se estende o braço para a frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto. Bastante significativo, para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo, como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será quase a mesma e será possível ir até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. O próximo mito afirma que podemos salvar a Terra de um asteroide gigante com um grande bang. O enredo conhecido é que uma nave espacial pousa na superfície de um asteroide. Uma equipe de astronautas rapidamente abre um buraco, deixa um presente lá e voa para longe. E então, BAM! Como resultado, o asteroide se quebra em vários pedaços e continua seu caminho para a Terra. Bem, grandes pedaços do asteroide caem na nossa superfície, causando muitos danos. Portanto, nossa missão falhou. Bem, para salvar a Terra, precisaríamos de um grande BAM! E não dentro do asteroide, mas logo acima de sua superfície. Quando a explosão acontecesse, a força da explosão empurraria o asteroide ligeiramente para baixo. Mesmo uma ligeira mudança na trajetória seria suficiente para fazer o asteroide voar muito além da Terra no futuro. Feito. Ah, e se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca conseguiria ouvir esse som alto. Sim, nos filmes ouvimos o som de naves e batalhas espaciais, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a alguns metros de você. A onda sonora começa a empurrar a primeira molécula de ar próxima às mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chega ao seu ouvido. Portanto, para espalhar o som, precisamos de moléculas como as do ar ou da água. Em nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham bem, mas o espaço é um vácuo. Portanto, não há nada ali. Você pode bater palmas bem alto, mas não há nenhuma molécula para vibrar e transportar esse som. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau! Estamos em um cinturão de asteroides e temos que nos esquivar constantemente de rochas gigantes e blocos de gelo. Pegamos uma densa nuvem de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides têm apenas 4% do peso da Lua. Portanto, não há muitos deles lá. Para entender o tamanho do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as misturarmos, é improvável que resultem em colisões. Outro mito é que há gravidade zero na nossa órbita. Imagine que você está em uma caixa enorme a 16 km de altitude. Agora, soltamos a caixa e ela começa a cair. Você está caindo simultaneamente com a caixa na mesma velocidade. E agora é como se você sentisse gravidade zero. A mesma coisa acontece em órbita. A Estação Espacial Internacional fica a 400 km acima da Terra e está caindo continuamente, embora não na superfície do planeta, mas ao redor dele, em sua órbita. Sua velocidade neste ponto é de cerca de 7,6 km por segundo. Ela poderia cruzar os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste em apenas 8 minutos. Portanto, os astronautas estão experimentando a mesma coisa. Eles estão apenas caindo na mesma velocidade da EEI. Agora vamos olhar para a Lua. Sempre nos olha do mesmo lado. Isso significa que a Lua tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente presa à Terra. Lá também há dias e noites. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Portanto, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado do satélite. E como há dias em que o Sol brilha ali, não é um lado escuro, é apenas o lado oposto. E temos até fotos desse lugar. E ali está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Tem a largura de 2 estados do Texas. Um mito que se revelou falso é que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que lá estiveram. Olha a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não seria possível deixarem pegadas como essa ali. Na verdade, seria possível. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes.
e suas solas combinavam perfeitamente com as pegadas da Lua. Os astronautas não as recolheram quando saíram da Lua. Eles deixaram muitas coisas lá, até arrancaram os apoios de braço dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora o peso total do lixo humano na Lua é de cerca de 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, destroços de espaçonaves, estágios de foguetes e sondas lunares. Isso é tipo 3 Boeings 737. Vamos desenhar um eixo através de nosso planeta. É ligeiramente inclinado de um lado, e o inverno chega quando o eixo do nosso hemisfério está inclinado para longe do Sol. Mas, com o tempo, o eixo se inclina em direção à nossa estrela. Então seus raios brilham em um ângulo tal que fica mais quente. É verdade, porém, que a Terra está a diferentes distâncias do Sol, pois nossa órbita não é um círculo perfeito, mas ligeiramente achatado, uma elipse. Normalmente pensamos na distância até nossa estrela, com cerca de 150 milhões de quilômetros. Mas essa distância pode ser maior ou menor do que 5 milhões de quilômetros, dependendo do ponto da nossa órbita em que estamos. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviar você ao espaço. Você olha pela janela e ele é branco. O Sol só parece amarelo para nós através do filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura apenas distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas têm cores diferentes. As estrelas mais frias têm cores laranja e vermelho brilhantes. Geralmente são estrelas muito velhas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são de um azul brilhante. O Sol está mais ou menos no meio desse espectro. Por acaso, já ouviu falar que se tirar seu traje espacial no espaço sideral, você explodirá como um balão? Bem, nosso corpo é projetado para funcionar à pressão atmosférica, mas o espaço é um vácuo. Imagine um enorme barril de metal e sugamos todo o ar de lá. Adicione isso a uma temperatura de menos 270 graus e você terá o espaço. Em um lugar com essas condições, todas as bolsas de ar em nosso corpo, como nossos pulmões, começarão a se expandir. Então você poderia realmente explodir como um balão se não fosse pelos nossos tecidos elásticos. Eles se esticam e se dobram para que você mantenha o tamanho do seu corpo. Você terá oxigênio suficiente em seu corpo para durar cerca de 20 segundos. Então, seu cérebro começará a morrer de fome e logo você desmaiará. Portanto, você não explodirá e nem mesmo congelará, porque estará no vácuo, e ele não conduz calor. Por exemplo, a água conduz o calor muito bem, e você sente frio com ela, instantaneamente. Mas você se sente melhor no ar com a mesma temperatura. Se estiver no vácuo do espaço, a temperatura extremamente baixa não será um problema para você. Muito pior é a radiação solar. Na Terra, temos um escudo contra a radiação na forma da atmosfera. Ela bloqueia os raios nocivos. No espaço sideral, você estaria indefeso. Mas ei, entre o vácuo, as temperaturas frias e a radiação, você não terá mais preocupações. Você já estará frito. Outro mito está relacionado aos telefones celulares. As pessoas pensam que quando você disca o número do seu amigo, seu telefone envia um sinal para o espaço. Há um monte de satélites por aí que vão captar o seu sinal e refleti-lo como se fosse um espelho direto ao telefone do seu amigo. Não é verdade. No entanto, existem telefones por satélite no mundo que funcionam dessa forma. Mas quando você faz uma chamada de celular, seu sinal é transmitido por um sistema de torres de celular de uma para outra, até chegar ao telefone do seu amigo. E assim vocês podem contar um ao outro todas as coisas importantes. Aquele chapéu de abas largas se tornou uma marca registrada dos cowboys, mas ninguém os usava antigamente. Os cowboys ou peões de boiadeiro eram em sua maioria homens analfabetos que faziam serviços pesados em locais difíceis, e aqueles chapéus eram caros, tipo, muito caros. Esses homens não tinham condições de comprar esses luxos, nem se quisessem, e não compravam mesmo. Os chapéus de abas largas não eram nada práticos, mas eram pesados e caíam sempre. Então a maioria dos peões preferia os chapeuzinhos redondos. Agora imagine aquele lendário pistoleiro sem nome fazendo cara de mal debaixo de um chapéu daqueles. Vamos deixar os chapéus de abas largas nos faroestes mesmo. Como é que os bombeiros apagam incêndios tão rapidamente? A água deles é mais molhada? Bem, na verdade, ela é. Essa é uma mudança recente, mas os bombeiros adicionam certos reagentes na água para reduzir a tensão superficial dela. Aí fica mais fácil espalhar a água e ensopar os objetos. A descoberta de um pote com mel de milhares de anos e ainda comestível durante escavações arqueológicas deu origem a um mito de que o mel nunca estraga. Compre um pote de mel, tire a tampa e deixe-o em um ambiente úmido para ver. Ele vai estragar rapidinho. Por outro lado, o mel tem propriedades antifúngicas e antibacterianas.
Então, nenhum germe consegue viver dentro dele se o mel for guardado do jeito correto, com a tampa fechada e em ambiente seco. Ele vai de fato durar uma eternidade. Você já deve ter ouvido falar que o frappuccino de morango tem aquele tom rosado porque tem insetos triturados. E isso era verdade até o ano de 2012. Pequenas criaturas chamadas cochonilhas eram moídas para fazer um corante vermelho. Esse método ainda é usado por muitas empresas, mas você não encontrará mais esses insetos em seu café. Isso é muito bom. Você já deve ter ouvido uma história a respeito de o Albert Einstein ter sido muito ruim em matemática na escola. Para quem acha que pode ser tão genial quanto ele, mesmo com notas vermelhas, sinto informar. Quando o próprio Einstein ouviu essa história, em 1935, deu uma risada e disse que já dominava cálculos diferenciais e integrais antes mesmo de completar 15 anos. Talvez isso não contasse no currículo escolar da época. O mito foi inventado nos anos de 1930 por um jornal norte-americano que escrevia sobre fatos bizarros. O problema é que o jornal nunca citou nenhuma fonte confiável. Então, nada do que disseram sobre Einstein pode ser comprovado. Quando as pessoas afirmam que o sexto sentido disse alguma coisa para elas, significa que elas sentiram algo além dos sentidos de tato, paladar, olfato, visão e audição. Mas essa frase continuaria correta se disséssemos oitavo sentido, ou até 25º sentido. Há vários pontos de vista sobre o número atual de sentidos do ser humano, mas o maior deles é o 53. A propriocepção, por exemplo, é a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo. Se você fecha os olhos e consegue encostar o dedo no nariz, parabéns, você tem essa habilidade. Você provavelmente já ouviu várias histórias sobre coisas que ficam ocultas no lado escuro da Lua. Só que há um porém aqui. Não existe essa coisa de lado escuro da Lua. Nosso satélite natural está acoplado por maré à Terra, o que significa que sempre estaremos olhando para o mesmo lado dele. Mas o Sol não segue a mesma regra, então ele ilumina o outro lado da Lua, assim como faz com todo o resto. E faz sentido. Os eclipses solares não aconteceriam se o Sol não iluminasse o outro lado da Lua. Afinal, nesse caso, a Lua está bloqueando o Sol nesses pontos. E, por falar nisso, os eclipses acontecem porque o Sol fica 400 vezes mais distante do nosso planeta do que a Lua, mas é também 400 vezes maior. Então, o efeito é de bloqueio total da luz, deixando apenas aquele anel assustador. Se você adora sushi, já deve saber que aquela pasta verde que eles servem não é wasabi de verdade. É raiz forte, com corante verde para parecer exótica. O wasabi de verdade tem um gosto mais suave e é muito caro. É fácil saber se você está comendo wasabi ou raiz forte. Se a pasta não for feita na sua frente, não é o produto original. A baleia azul é aclamada como a maior criatura viva que existe. E é verdade que esse peixe é mesmo enorme. Mas cá entre nós, ela nem chega perto do nosso recordista, o cogumelo de mel, que mora nas montanhas azuis de Oregon, nos Estados Unidos. Olhando para ele da superfície, não dá para dizer que se está olhando para uma coisa gigante. Na verdade, ele é um único fungo que cobre uma área de 1.350 campos de futebol, e grande parte dele fica debaixo da terra. E mais, ele é super antigo, e estima-se que tenha 2.400 anos, mas pode ter até 8.650 anos. Ninguém sabe ao certo. Mesmo assim, a baleia azul não é sequer a segunda do ranking. Esse lugar pertence ao pando, o gigante trêmulo. Trata-se de um conjunto de álamos trêmulos que fica em Utah, nos Estados Unidos, e que parece um bosque, mas na verdade é um único organismo. Todas as árvores da região de 43 hectares crescem a partir de um único sistema de raízes. Mas o que mais impressiona, além do tamanho, é o peso do pando. Juntas, suas raízes e árvores pesam cerca de 6.000 toneladas, o que faz dele o organismo mais pesado que já existiu. Tudo bem esvaziar os pneus um pouco quando estiver preso na neve, mas dirigir assim em condições normais é um risco desnecessário. Pneus vazios diminuem seu controle sobre o veículo, principalmente em uma estrada com gelo, e você certamente vai ficar preso na neve de novo. Então, em vez de esvaziar os pneus do seu carro no inverno, coloque correntes ou parafusos neles, para ter mais aderência. Ou coloque algumas coisas no porta-malas para ajudá-lo caso fique preso. Isso inclui uma pá, um cabo de reboque e um saco de areia, sal. Ou, se não tiver nenhum dos dois, areia de gato. É melhor se for à base de mineral, claro, mas até a de silicone serve. Os diamantes são pedras muito especiais e o custo deles se justifica pela beleza e raridade, né? Não exatamente. Na verdade, eles não são tão raros quanto pensávamos, e os cientistas até descobriram um jeito de criar versões artificiais deles, tornando a produção mais fácil. Mas eles ainda custam caro. O segredo está em uma ótima campanha de marketing que foi feita há centenas de anos. A empresa que minerava e vendia diamantes espalhou mitos sobre essas joias pelo mundo todo. Além de convencer todos do planeta de que os diamantes são raros,
e que por isso têm que ser caros, eles fizeram todos acreditarem que essas pedras são sinônimos de romance e compromisso. Apesar de os morcegos ficarem desorientados na luz do dia, isso não acontece por eles serem cegos. A visão deles à noite é melhor do que a nossa. Só que eles enxergam tudo em preto e branco. Então, fica difícil navegar quando há muita luz no ambiente. O mito de que os morcegos são cegos provavelmente surgiu com o fato de eles usarem o sonar para se localizarem. Acho que não preciso te contar que nosso planeta não é redondo. O formato dele tem um nome especial: geóide. Mas dizer que ele é parecido com uma elipse ou outro formato apropriado seria errado também. A Terra está sempre girando a uma velocidade altíssima, tornando-se um pouco alongada, é verdade, mas as placas tectônicas que se movimentam dentro dela também afetam seu formato. Embora esse movimento debaixo da Terra seja bem lento, alguns centímetros por ano, as placas tectônicas fazem a superfície da Terra subir em alguns pontos e afundar em outros. Então, o planeta acaba parecendo mais um balão deformado do que qualquer outra coisa. Agora, por mais que amemos batalhas espaciais épicas com lasers cortando o vazio negro e causando estrondos, isso não é exatamente o que acontece quando algo explode no cosmos. O espaço é basicamente vácuo, o que significa que não tem oxigênio. E o oxigênio é uma parte essencial de qualquer processo de queima que temos aqui na Terra. Você pode argumentar que as estrelas podem queimar e explodir em supernovas, mas isso também não é exatamente verdade. As estrelas não dependem de oxigênio, então não estão queimando. Há constantes reações termonucleares acontecendo dentro delas. Portanto, uma nave espacial só pode explodir assim se tiver uma usina nuclear instalada nela. Se isso não acontecer, então o único efeito especial que se obtém é um breve flash que desaparece em um piscar de olhos. O oxigênio líquido, que geralmente está a bordo das naves espaciais, queima muito rápido no vácuo do espaço sideral. Quanto ao estrondo, o oxigênio também desempenha um papel crucial aqui. O som só viaja graças às moléculas de ar que se chocam umas com as outras. Como não há ar no espaço, toda a cena seria absolutamente silenciosa. Isso também não é uma coisa ruim. Imagine como o Sol seria ensurdecedor se o som pudesse viajar no espaço. Apesar do que muitos diretores de ficção científica querem que acreditemos, não há lado negro na Lua. Nosso satélite rotaciona junto com a Terra, o que significa que um lado está sempre voltado para nós, enquanto o outro fica sempre fora de vista. O Sol está muito mais longe de nós do que da Lua, e ambos estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e aquele de cada vez. Isso significa que, a cada breve período de tempo, a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, só que não podemos ver isso de onde estamos. Embora as coisas pareçam sem peso no espaço sideral, a gravidade real em todo lugar. Ela se torna mais fraca quanto mais você se afasta de um objeto pesado, como nosso planeta, mas ainda está lá. Na verdade, não há um único lugar no universo que não seja afetado pela gravidade deste ou daquele objeto cósmico. Tudo que possui massa também tem gravidade. Sim, até você e eu. Mas os objetos espaciais são tão grandes que puxam coisas menores em sua direção. É por isso que os planetas do Sistema Solar orbitam ao redor do Sol, e toda a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita em torno de seu próprio centro. Os cientistas acreditam que há um buraco negro supermassivo ali, cerca de 4 milhões de vezes mais pesado que o Sol, que impede que todas as estrelas e sistemas voem separados. Nossos heróis do filme deixam a órbita de Marte em uma nave espacial confiável e seguem em direção a Júpiter. Seus rostos estão sérios e determinados, embora saibam da ameaça que os espera à frente, o cinturão de asteroides. Eles se inclinam e giram, esquivando-se do asteroide que voa a uma velocidade enorme em direção à espaçonave. Mas um deles ainda os atinge. Não foi nada, apenas um arranhão. Felizmente. Finalmente, nossos heróis saem da zona de perigo e enxugam o suor da testa com a mão trêmula. Parece familiar, mas não poderia estar mais longe da verdade. Os asteroides no cinturão entre Marte e Júpiter são tão poucos e tão distantes entre si que, se você viajar por lá, poderá não encontrar nem mesmo um em todo o caminho. Existem cerca de 1,5 milhão de rochas espaciais de tamanho considerável voando por lá. 500 mil a mais ou a menos, mas não vamos esquecer que o espaço é um lugar vasto. A distância entre dois asteroides de qualquer tamanho significativo seria de milhões de quilômetros. Portanto, uma perseguição espacial com duas naves zigue-zagueando entre rochas flutuantes seria muito entediante. O espaço é frequentemente descrito como um lugar escuro, frio e desolado, especialmente quando um astronauta do cinema deixa a segurança de sua nave espacial. Tudo nesta descrição está correto, exceto a parte fria.
Só é verdade se você se encontrar em algum canto muito distante de nossa galáxia que não tenha estrelas próximas. Mas se estiver, por exemplo, na órbita da Terra e diretamente de frente para o Sol, a temperatura no vácuo cósmico pode chegar a escaldantes 120 graus. É por isso que os trajes espaciais são brancos. Essa cor reflete melhor a luz do que qualquer outra. Ainda assim, a temperatura em uma região que não está exposta aos raios do Sol pode ser realmente congelante. O calor não se espalha igualmente pelo espaço. Então, se você não estiver direcionado para uma fonte de calor, sente muito, muito frio. Falando sobre o Sol, de alguma forma sempre é amarelo nos filmes. O fato é que a cor que vemos da Terra é uma ilusão de ótica criada pela atmosfera do nosso planeta, assim como o azul do céu durante o dia. A luz solar se espalha na atmosfera e se distorce, formando espetáculos coloridos ao amanhecer e ao anoitecer. No vácuo espacial, não há nada para refratar a luz. Então o Sol aparece como realmente é, branco. Essa bola de gás brilhante é muito quente. Há um clarão brilhante no céu, seguido por uma cauda de fumaça e uma rocha espacial em brasa cai no chão, deixando uma enorme cratera carbonizada após o impacto. Bom, embora a cauda esfumaçada e a cratera sejam parcialmente verdadeiras, os meteoritos não têm realmente a chance de ficar tão quentes assim enquanto caem. Um meteorito é um asteroide que, de alguma forma, entrou na atmosfera da Terra e sobreviveu ao atrito o suficiente para cair na superfície. Isso acontece com bastante frequência. Geralmente não vemos essas rochas porque, normalmente, são muito pequenas e caem em áreas desabitadas. Mesmo se caírem dentro de uma cidade, a cratera aparecerá devido à velocidade deles, não pelo calor. Eles ficam muito mais quentes pelo atrito, mas não tanto a ponto de queimar tudo no chão com o impacto. Por mais que queiramos acreditar na comunicação instantânea entre espaçonaves e planetas, não é possível, pelo menos não ainda. Os sistemas de comunicação modernos dependem de sinais de rádio que têm uma velocidade bem lenta em comparação com as vastas extensões do espaço. Levaria anos para um sinal assim viajar até mesmo um ano-luz, quanto mais centenas e milhares. Se você quiser enviar uma mensagem para uma galáxia muito, muito distante, prepare-se para esperar alguns milênios e depois mais alguns para receber uma resposta. Por falar nisso, o espaço não é tão lotado e cheio de eventos como costuma ser mostrado na telona. É principalmente um lugar bastante solitário, onde planetas, estrelas e outros objetos são separados por bilhões de quilômetros de nada. Mesmo se você tiver uma nave espacial que pode viajar na velocidade da luz, na maioria das vezes, só haverá um vazio negro, cheio de estrelas e planetas distantes. As distâncias são enormes lá fora, mesmo entre os objetos mais próximos. Para a melhor compreensão, a Lua, que você pode ver tão bem em uma noite clara, está a cerca de 384.400 quilômetros de distância. É como viajar ao redor da Terra quase 10 vezes seguidas. Dobras espaciais que podem distorcer o espaço-tempo e levá-lo a um canto distante de uma galáxia alienígena em um piscar de olhos. Isso é algo comum em qualquer filme sobre viagem espacial. Naves espaciais, capazes de tal façanha, são sempre mostradas como acelerando instantaneamente de zero a mais rápido que a luz. De acordo com as leis da física, as pessoas a bordo deveriam, pelo menos, ser empurradas por seus assentos com força. Falando mais estritamente, ninguém seria capaz de sobreviver a tal aceleração, porque é demais para um corpo humano frágil. Até encontrarmos uma maneira de reduzir os efeitos da sobrecarga, não podemos nem começar a pensar em dobras espaciais. A água não é o recurso mais raro e precioso do universo. Na verdade, há uma enorme nuvem espacial a vários milhões de anos-luz de distância de nós que consiste inteiramente de água. Suas reservas seriam suficientes para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes. E muitos planetas, alguns até mesmo em nosso sistema solar, parecem ter água líquida. O recurso mais precioso do espaço é a vida, e isso requer muito mais coisas para surgir do que apenas a água em estado líquido. Os astronautas são frequentemente mostrados se exercitando na Estação Espacial Internacional e em naves espaciais de ficção científica. E isso é verdade. Eles precisam de atividade física. Mas a razão não é que eles precisam de corpos fortes para trabalhar no espaço. A gravidade lá fora é muito mais fraca e os astronautas não usam seus músculos tanto quanto na Terra. Então, quando voltam à superfície, a gravidade os atinge como uma bigorna e seus corpos ficam moles. Para aliviar esses efeitos, treinam todos os dias. Embora digam que podemos ver milhões de estrelas em uma noite clara e estrelada, esse número é muito mais modesto, cerca de 3.000.
Todo o resto são outros objetos que também são luminosos e confundidos com elas. Planetas, galáxias distantes e até satélites artificiais. Eles estão simplesmente sendo iluminados por estrelas reais, assim como a Lua, e são vistos. Mas como estão tão distantes, não podemos dizer se são estrelas ou não. Mesmo assim, é preciso admitir, isso ainda é muito legal.